Paz do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 16, Jesus ele conta a parábola do rico e o Lázaro. E conforme o que Jesus ele menciona nessa parábola, o rico tinha uma vida de luxo, naturalmente, e o Lázaro é uma pessoa pobre, paupérrima. E um dia o Lázaro faleceu, depois o rico também faleceu. E o rico foi para o tormento eterno. E Lázaro foi para o céu, para o lugar de descanso. E alguns falam que na verdade essa passagem é uma parábola, e outros dizem que algo que realmente aconteceu, foi um fato real. No entanto, ainda que seja uma parábola, quando a parábola serve para uma história contada, seja ela real ou fictícia, para mostrar uma realidade. Então, independente do que seja parábola ou não, Jesus está mostrando ali nessa história uma realidade, que existe o céu e o inferno. Existe o lugar de tormento e o lugar de descanso. E o fato do rico ter ido para o inferno não significa que ele foi para o inferno só porque era rico. E nem o pobre foi para o céu só porque era pobre. Porque quando nós lemos um texto bíblico, não podemos analisar somente o que está ali naquele texto, naquele versículo, naquele capítulo, naquela história. Temos que olhar a Bíblia num todo. E quando nós vemos a Bíblia num todo, vemos que a Bíblia apresenta que só é salvo, só vai para o céu quem aceita Jesus. Não é pelo fato da pessoa ser pobre ou fazer boas obras que vai para o céu. Ela só vai para o céu se ela aceitar Jesus. Então, o que a gente entende nesse caso, mesmo que não esteja mencionado no texto, mas olhando a Bíblia de forma completa, é que Lázaro servia a Deus. Era pobre, mas servia a Deus. E o rico não servia. Poderia ter servido, mesmo sendo rico, né? Não teria problema nenhum, mas ele não quis servir a Deus. E o fim deles eu já mencionei, né? E quando o rico estava no inferno, ele pediu para que Deus mandasse Lázaro ir na casa do pai dele, que lá ele tinha 5 irmãos, e que ele avisasse os seus irmãos que realmente o inferno existia mesmo, e que tinha que aceitar Jesus para ser salvo. É isso que a Bíblia mostra, né? Quando a gente olha o texto da Bíblia de forma completa. E aí Jesus falou para o rico: isso não vai adiantar, porque lá na terra já tem a lei e os profetas. Quando Jesus fala sobre as leis e os profetas, ele está falando sobre o Antigo Testamento. A lei de Deus, a Bíblia do Antigo Testamento, que já existia. E Jesus falou, lá tem a lei e os profetas. Se eles não acreditam na lei e nos profetas, na palavra de Deus, na Bíblia, nem que, ainda que o morto ressuscite e vai lá falar com eles, mesmo assim eles não vão acreditar. Quando eu observo essa declaração de Jesus, eu chego numa conclusão que a Bíblia não é um livro comum, é um livro sobrenatural. Jesus falou que a Bíblia, a lei, os profetas, a Bíblia, e agora depois Deus inspirou, né, os discípulos para escrever o Novo Testamento. A Bíblia, de forma completa, tanto o Antigo como o Novo Testamento, ela é sobrenatural, não é um livro comum qualquer. A Bíblia tem poder. O apóstolo Paulo ele escreve aqui, lá em 1 Coríntios,
parece que capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro qualquer, é um livro sobrenatural, é a palavra de Deus. A palavra de Deus que está escrito na Bíblia, as letras, as frases, os textos que estão escritos na Bíblia têm poder. Quando lemos a palavra de Deus, nós vamos sendo transformados, vamos sendo fortalecidos espiritualmente, libertos, direcionados para Deus. Então, tal é a importância da palavra de Deus. E eu fico analisando, né? Quem não aceitar Jesus, quem não valoriza a Bíblia Sagrada, um dia vai chegar diante de Deus e vai falar, mas eu não sabia, não tinha nenhuma informação na terra, nenhum livro, né? Nenhum livro convencional, nenhum livro digital, nada que me informasse. Daí Jesus vai falar, nada, ele poderia dizer assim, nada de sobrenatural apareceu lá para me falar que existe o céu, existe o inferno. Daí Jesus vai falar, tinha a lei e os profetas, tinha a Bíblia Sagrada, tinha o Novo e o Antigo Testamento, que é algo sobrenatural. Se você não acreditou na palavra de Deus, ainda que fosse um anjo, uma pessoa ressuscitasse e fosse lá, você também não acreditaria. Amém? Glória a Deus, Pai do Senhor.